Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui para mais um encontro, né? Uma conversa da disciplina História da Educação. Eu me chamo professor Emanuel, né? Já conversamos no primeiro momento na aula de abertura, né, em que me apresentei, falei um pouco sobre a disciplina. Tivemos também a primeira unidade, que conversamos um pouco sobre a história da educação durante o período da Antiguidade, Idade Média e Modernidade. E hoje nós vamos falar de um outro tema, que é um tema muito importante, né, para a gente poder compreender, além da nossa história, né, da história do Brasil, as questões referentes à educação, né, no nosso território, no nosso país. Então, a gente vai começar falando um pouco sobre a educação, praxis pedagógica no Brasil colônia. Depois disso, a gente vai avançar, vai falar um pouco sobre alguns aspectos marcantes, característicos da educação durante o período imperial, e vamos finalizar fazendo um balanço sobre como a educação ela foi constituída, pensada e praticada durante esses períodos, né, na história do Brasil. Tá bom? Então, vamos seguir aqui. Então, o tema da nossa aula é Educação e Praxis Pedagógica no Brasil Colônia, e vamos seguir falando também sobre o período imperial. Se a gente for observar, primeiro, só para eu colocar aqui algumas informações, né, introdutórias, o nosso objetivo, né, seria, basicamente, de compreender a organização e as tendências e as práticas da educação e do ensino brasileiro como resultantes característicos da construção histórica do Brasil. Então, a gente não tem, o primeiro ponto, temos que salientar, é que a gente não pode dissociar a educação da construção histórica, do contexto histórico, porque a educação ela acaba fazendo parte, né, dessas características que marcam a formação da nossa sociedade, né? Principalmente durante o período colonial. E aí a gente vai falar um pouco sobre isso, né, para que vocês possam compreender como é que se deu todo esse processo. Temos aqui uma imagem, né, introdutória, característica aí da chegada desses portugueses, né, a partir, né, do início do século XVI, 1500, é o que está registrado, mas de maneira oficial, né. E depois disso se inicia um processo que foi conhecido como processo de colonização, né, conquista e colonização. Então, vamos começar a falar um pouco sobre como se deu, né, essa colonização e como a educação acabou fazendo parte, né, de todo esse processo. Primeiro ponto, né, acho que a base teórica, né, a discussão que eu vou fazer com vocês é a partir de um livro do Demerval Saviani, um historiador, educador, né, que se dedica à história da educação, né, tem uma série de livros publicados, né, e a gente vai falar um pouco a partir de uma obra, né, depois eu vou citar na referência, né, na parte final, do Demerval Saviani, né, que é uma obra que trata dessa discussão sobre educação e colonização, né, pelo menos para discutir essa parte da história colonial. Esse cidadão aqui se chama Tomé de Souza, foi o primeiro governador-geral do Brasil, chegou aqui em 1549, né? Tem até a citação aqui do Demerval Saviani, que ele fala o seguinte: primeiro governador-geral do Brasil, chegou em 1549, trazendo consigo os primeiros jesuítas. Eles vieram com a missão conferida pelo rei de converter os gentios. Quem seriam esses jesuítas? Esses jesuítas, eles fazem parte de uma companhia que foi criada na primeira metade do século XVI, que foi a Companhia de Jesus, criada pelo jesuíta Inácio de Loyola, espanhol. E o objetivo da Companhia de Jesus era de evangelizar e de converter, né, pessoas que não eram católicas ao catolicismo. Então, entre as propostas e o que eles acabaram realizando, né, durante todo o período de funcionamento, pelo menos durante essa parte colonial, do período colonial, foi de ir a locais que eram novidade, né, para os europeus, locais em que ainda não tinham contato com o catolicismo, e a partir da chegada, né, nesses novos territórios, né, nessas regiões,
ainda desconhecidas pelos europeus, eles passariam por um processo de evangelização daquelas pessoas. Todas as pessoas que estivessem naquelas regiões, elas, a partir da atuação dos jesuítas, seriam, pelo menos existiria essa tentativa de evangelizar, né? De tentar levar aspectos da doutrina católica para aquelas pessoas, com o objetivo final de conversão, né? Converter aquelas pessoas que, porventura, tivessem um outro tipo de religião, né, a catolicismo, né? Então, um dos pontos principais para a gente observar essa fase inicial aí da chegada dos portugueses ao Brasil, do início do processo de colonização e como a educação ela se deu nesse período, é entender que a educação ela serviu para um propósito. O próprio Demerval Saviani ele pontua dizendo que a educação ela acabou atuando como uma colaboradora no processo de colonização. Então, eles utilizaram a educação através do processo de evangelização dos indígenas, né, dos povos originários aqui do Brasil, para estimular ou até confirmar ou avançar no processo de conquista, certo? Então, a educação, ela, nesse momento inicial, ela serviu para esse propósito, basicamente, né? Então, os jesuítas, eles foram parceiros, né, dos portugueses no processo de conquista e de colonização dessas regiões aqui do Brasil. E aí, cita aqui, tem a imagem do padre Manuel da Nóbrega, um dos principais jesuítas mais conhecidos desse período inicial. O próprio Demerval Saviani coloca o seguinte: para atender a esse mandato, os jesuítas criaram escolas em algumas regiões do Brasil, escola jesuíta no Salvador, Pernambuco, né, na região ali, seria de Recife, em São Paulo, né, por alguns pontos aí centrais aí desse projeto, né, de criação de escolas. Instituíram colégios e seminários que foram espalhados por várias regiões do território. Por essa razão, considera-se que a história da educação brasileira se inicia em 1549 com a chegada do primeiro grupo de jesuítas. Além do padre Manuel da Nóbrega, tiveram outros também, né? O José de Anchieta, o padre Luiz da Gran, né? O Apiscueta Navarro, né? Que foram alguns jesuítas que estiveram aqui no Brasil durante esse período de meados do século XVI e que acabaram atuando nesse processo aí de catequese, evangelização e atrelando essa lógica catequética, né, à educação. Então, aqui vamos falar um pouco da educação durante esse período da colonização. Segundo Demerval Saviani, foi dividido em algumas fases, né? A primeira fase, que eles chamam a fase heróica, né, que vai de 1549 a 1570, que seria o período em que chegaram esses jesuítas aqui no território, né, e a partir disso se inicia essa proposta de pedagógica, né, e eles foram seguidos, primeiro, por esse plano de instrução, um plano de instrução que foi criado pelo Manuel da Nóbrega, né, e nesse plano de instrução eles encontravam, primeiro, a lógica do aprendizado em português, do português, né, da língua, que eles acreditavam que seria uma ferramenta importante também no processo de conquista. Um outro ponto, o ensinamento da doutrina cristã, que era um dos pontos fundamentais para os jesuítas, né, e que também, de uma maneira muito eficiente, acabou facilitando ou contribuindo no processo de colonização, e essas escolas de ler e escrever. Então, todas essas estratégias, elas faziam parte do plano de instrução do Manuel da Nóbrega. A segunda fase, que já pega a partir de 1570, vai até meados do século XVIII, que é a fase mais duradoura, né, que teve uma atuação direta e muito importante dos jesuítas. Então, se a gente for falar, durante esse período colonial, os principais representantes da educação no Brasil, durante esse período, foram os jesuítas. E essa segunda fase, ela acaba servindo como um período de consolidação, né, dessa atuação jesuítica, né, na educação. Então, aqui, alguns aspectos que marcam esse período, né, a organização e consolidação da educação jesuítica, centrado no ratio studiorum,
que foi um manual que descrevia o que deveria ser trabalhado pelo professor, pelo jesuíta, como ele deveria se comportar no momento de discussão de determinados conteúdos, como os discentes, como aqueles que seriam os aprendizes, deveriam se comportar também, né? Quais seriam as disciplinas, quais seriam os conteúdos, como esses conteúdos deveriam ser trabalhados, tudo isso iria aparecer nesse manual Ratio Studiorum, que foi um manual que bastante duradouro, né? E que contribuiu bastante para esse processo aí educativo nessa parte inicial aí da nossa colonização. Um outro aspecto, o caráter universalista e elitista, quer dizer, era uma educação restrita, não era uma educação ampla e ofertada para todos, né? Isso é um ponto que a gente tem que considerar também. A educação ela serviu como instrumento de formação da elite colonial, então a elite colonial ela acabou tendo esse privilégio de se passar por esse processo educativo aí. E o aprendizado do português e o ler e escrever foram suprimidos isso aí depois de um determinado tempo. Inicialmente essa prática e essa metodologia ela foi aplicada, né? Mas depois, com o passar dos séculos aí, isso acabou sendo suprimido aí da proposta educacional. Aí a gente vai para a terceira fase, que é a fase já em meados do século XVIII, em que ocorre uma mudança, né, nessa proposta educacional, muito vinculada à atuação do Marquês de Pombal, que é justamente esse período aqui que compreende o período chamado período pombalino, chamado de período pombalino porque foi o Marquês de Pombal que acabou estando à frente de boa parte desse momento histórico, né? Era primeiro-ministro em Portugal e acabou atuando também aqui no Brasil. E essas reformas pombalinas, um dos pontos principais aí dessa relação vinculada à educação, é que o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas, né? E com a expulsão dos jesuítas, a educação, que antes era responsabilidade desse grupo, acabou sendo modificada, né? Passou a ser aplicada por uma outra, por outros responsáveis, né? Então, deixando um pouco aquele lastro, né, que seria característico da educação jesuítica, que era essa educação muito vinculada à religião. Bom, as reformas pombalinas se contrapõem ao predomínio de ideias religiosas na versão dos jesuítas e, com base nas ideias laicas, quer dizer, laico tem relação com não religião, né? Inspiradas pelo iluminismo, instituem o Estado em matéria de instrução. Então, o Estado passou, a partir daquele momento, a ser o responsável pela educação, e a educação deixou aquele caráter essencialmente religioso e começou a caminhar para uma movimentação mais voltada à questão laica, né? E aí vem o quarto período, que é esse período aqui final, que já pega basicamente o final da época colonial, até 1822, que é quando ocorre a independência do Brasil, que é esse período chamado período joanino, e é chamado de período joanino porque tem a figura do Dom João VI, né, que veio aqui com a família para cá, para o Brasil, com a família real, e com a chegada do Dom João VI, ocorreu toda uma mudança, né, na proposta pedagógica e até na própria organização educacional aqui no Brasil. Primeiro ponto, criação de cursos superiores, porque no Brasil, até aquele período, início do século XIX, não existiam faculdades, né, o ensino superior aqui no Brasil, depois foram criados com a chegada de Dom João VI, para atender muito mais os interesses daqueles metropolitanos que chegaram aqui ao Brasil nesse período, né, que faziam parte da corte, que estavam acostumados com o ensino superior, com toda uma infraestrutura que não existia aqui no Brasil, sobretudo na região ali do Rio de Janeiro, que foi o local onde eles residiram, né? E para atender esses interesses e, de repente, diminuir um pouco de toda essa frustração que eles tiveram aí com a chegada num Brasil que não estava ainda, do ponto de vista estrutural, preparado para receber uma corte, eles acabaram criando, além de ensino superior, teatros, jardins, né, banco,
bibliotecas, entre outras coisas. Bom, a educação de vertente religiosa perdeu espaço durante esse período, porém ainda estava presente no processo de formação colonial. Por quê? Porque Portugal tinha o catolicismo como uma religião oficial, e isso predominou durante todo o período colonial e continuou nessa época também, né? E o Brasil, por ser colônia, até aqui, esse momento, acabava sendo influenciada por esses aspectos, né? Então, com essa quarta fase, se finaliza aí o período colonial no Brasil. Então, basicamente, a discussão era essa, né, muito relacionada à questão de como isso foi estruturado, montado, né, durante esse período, que é um período muito importante para a gente compreender todas as transformações, modificações, permanências que, porventura, podem ainda existir aqui na educação do nosso país, atualmente, né? Então, por hoje é isso, né? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, né? Vamos continuar conversando. Um abraço e até!